Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, 7ª semana do Tempo Comum, mês de fevereiro, terminando, já estamos aí no mês de março, iniciando também a Quaresma para nós cristãos católicos. E nesse dia eu quero te convidar a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus estão aí, apostos para sempre colocar Jesus à prova. O mundo de hoje também tem uma gama gigantesca de fariseus que estão sempre querendo nos colocar à prova, sempre questionando a nossa fé, sempre tentando pegar algum deslize nosso na doutrina, na moral, nos bons costumes, para poder nos acusar. São os fariseus que continuam presentes no mundo, só que os fariseus de agora não creem em Deus. Os do tempo de Jesus ao menos acreditavam em Deus, ainda que não colocassem em prática as suas palavras. Mas nós temos ainda o partido farisaico muito presente no mundo, com as atitudes, com os aconselhamentos, enfim, as ideologias todas que estão sendo instaladas aí na nossa sociedade. Mas veja, perguntam a Jesus se era permitido despedir a esposa. Ora, se o sacramento do matrimônio foi celebrado entre um cristão e uma cristã, se o sacramento do matrimônio foi livremente aceito por ambos, se os dois, quando se casaram, tinham consciência do que queriam, por que agora despedirem-se mutuamente? O amor terminou, que eu ouço de muitos casais. Será que o amor terminou ou o casal foi permitindo que ao longo dos anos de convívio os defeitos, as incompreensões, as dificuldades de relacionamento que todos nós temos em todos os níveis, será que eu não fui permitindo que isso erguesse entre mim e o meu esposo, entre mim e a minha esposa, uma barreira? E eu não consigo mais lançar o olhar sobre o outro e enxergar aquilo que me fez apaixonar, que me fez amar a pessoa, porque a pessoa é a mesma. As coisas positivas que levaram um e outro a escolher esse caminho juntos continuam presentes na pessoa. Mas nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de supervalorizar os defeitos, as dificuldades e nos esquecermos das virtudes e das qualidades que todos nós temos. Ora, é preciso fazer o contrário. É preciso, para restaurar um casamento, ao invés de terminá-lo, ir tirando tijolo por tijolo desse muro que foi erguido entre o casal. Ora, o sacramento do matrimônio é um sinal sagrado de Deus. Eu não posso, a bel prazer, jogar fora a graça do Senhor. E aí entramos nesse tema tão polêmico, dos divorciados na vida da igreja. Todos são chamados a participar da igreja, mas nem tudo que há na vida da igreja é permitido a quem não está vivendo na graça de Deus. Ora, me divorciei, vivo sozinho, não tem outra pessoa, posso participar plenamente da igreja? Pode. Não está vivendo em adultério. Agora, se há o adultério, se há a escolha de um novo companheiro, de uma nova companheira, aí sim.
Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o padre agiu sem caridade. Não estou agindo sem caridade, pelo contrário. Eu tenho muitos casais na minha paróquia que são de segunda união, que são muito mais santos do que muita gente que está bem casada. Disso eu tenho a consciência perfeita. Agora, eles também têm a consciência de que não podem participar plenamente, sobretudo da Eucaristia, por causa dessa situação. Agora, existe na igreja também um modo de verificar se a relação anterior foi válida ou não aos olhos de Deus, se ela aconteceu ou não, se existiu sacramento ou não, o processo de nulidade matrimonial. Esse momento aqui de partilhar a palavra é também momento de esclarecer a você que me assiste, que a igreja também te dá essa oportunidade de verificar se aconteceu ou não, se foi celebrado ou não entre você e aquela pessoa o sacramento do matrimônio. Eu já encaminhei vários processos de nulidade matrimonial e de vários eu tive, pela graça de Deus e da igreja, a sentença positiva que declarou que não houve sacramento e pude celebrar a alegria do casal em contrair as núpcias, assistindo o sacramento que eles realizavam, confirmando a graça de Deus ali. Então não se permita, se você vive essa situação, permanecer no pecado, procure a igreja. Agora, se a igreja de fato disser assim, não, houve o sacramento, não há como, você continua sendo chamado à santidade, continua sendo chamado a estar na igreja, continua sendo chamado a fazer a sua comunhão espiritual, a participar, na medida em que a graça permite a sua vida, dos frutos que o Senhor derrama espiritualmente na sua igreja. Então, irmão e irmã, é pecado o adultério, é pecado deixar a primeira esposa, o primeiro esposo, por motivos não justos e viver com o outro. É pecado. E eu te digo isso com muita caridade, porque eu quero o seu bem. Deus quer que você se salve. E você precisa tomar consciência disso, deixar que o seu coração não seja mais dominado pela dureza e o seu coração volte a ser um lugar onde o Espírito Santo haja e te leve de volta à comunhão com o Senhor, com a sua família. Que Deus te abençoe e até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.